Se eu não estou em erro, a Madre Teresa de Calcutá dizia que ela não era contra a violência, ela era a favor do amor. E isso muda tudo. Quando a gente está falando em termos de lei da atração. Quando eu sou contra algo ou luto contra algo, eu estou na vibração disso. De estar em luta, de estar em resistência, de estar contra. E quando eu estou a favor, eu estou na frequência disso. Se eu quero amor, eu tenho que estar a favor do amor. Se eu não quero violência, eu tenho que estar a favor do amor, da harmonia. E como essas palavras já geram vibrações, elas próprias têm vibrações, o contra, a luta, a resistência gera mais resistência. E é importante naquilo que a gente pode controlar, saber como comunicar conosco, com o universo, com as outras pessoas, na frequência daquilo que a gente quer atrair. Então, fale daquilo que você quer na linguagem da vibração que você quer atrair. Se eu quero mais amor, eu vou falar sobre isso. Sobre coisas bonitas que eu sei sobre o amor, coisas que eu admiro no amor, nas relações. Aí eu vi uma cena bonita hoje, uma cena de amor. Eu não vou falar sobre como foi ruim, como é difícil, como é desafiante. Eu não vou falar sobre isso, porque essa é outra frequência. Por isso que às vezes é tão difícil a pessoa doente ficar saudável, porque ela está sempre falando e vibrando na doença. O assunto é sobre isso. Muitas pessoas que se curam, elas se curam às vezes por, nem é um longo tempo, mas pequenas viradas na frequência vão estar conectadas consigo próprias, porque eu acho que muitos processos de cura vêm da nossa conexão conosco, porque o nosso corpo é capaz de se curar. Depois tem as nossas crenças também. Quando eu vejo aqui alguns conteúdos nas redes sociais usando certas linguagens, eu reflito de que forma que às vezes a pessoa numa luta está se mantendo na luta e passa a vida lutando. E não é difícil fazer uma virada de consciência, porque quando a gente tem consciência do que a gente está falando, qual é a linguagem que a gente está usando, eu estou falando do que eu quero ou do que eu não quero? Eu estou escutando coisas que eu não quero? Depois é como se você ficasse muito mais afiada e seletiva quando você ouve essas coisas, quando você conversa com pessoas. Claro que a gente não vira uma mestra zen, né? Óbvio, até porque as emoções negativas, elas são importantes. Porque elas te mostram onde você está. Elas te situam, elas são um GPS também. Só que elas não servem para você morar nelas. Elas servem para falar, ó, você precisa fazer alguma mudança. Né? Se a gente pensar de acordo com a nossa escala de emoções que a gente tem lá desde o desespero, né? O fundo do poço, e depois nós vamos subindo. A raiva, por exemplo, a culpa já são emoções mais positivas do que o desespero. E elas te mostram, ó, você está aqui. Quando a pessoa está deprimida, por exemplo, é melhor sentir raiva do que ficar deprimida. A raiva está acima da depressão em termos de vibração. Eu tô depressiva, mas eu vou começar a culpar os outros pelos meus problemas. É melhor do que ficar deprimida. Depois que eu começo a culpar os outros, eu vou para responsabilizar a mim mesma. Eu penso, não, mas afinal eu também... E assim eu vou escalando para o contentamento, que é uma frequência meio termo. Uma frequência que ela é daí para cima. Se você está sentindo contentamento, você já está bem. Não vou dizer, né, que a gente às vezes está passando por um momento difícil, a gente quer falar sobre isso. Aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal. E você experimenta essa emoção um pouco e deixa ela te orientar. Mas tem que ter atenção. A gente não pode morar ali, ficar ali, até porque é uma frequência negativa e ela vai atrair mais disso. Quantos exemplos? Não sei se vocês já viram, né? A pessoa diz que começou o dia com o pé esquerdo. Aí você sai da cama, arrebenta o chinelo. Aí você vai tomar café e entorna a chave. Aí entra no carro, fura o pneu.
Quando a pessoa é consciente, ela sabe que tem alguma coisa acontecendo na frequência dela que precisa ser alinhada. Eu sei, que dia que foi? Há uns 3 dias, eu quebrei umas 3 coisas na minha cozinha. Eu fico meses sem quebrar nada, mas nesse dia, um prato que voou, escorregou da panela, caiu no chão. Depois um copo, depois um outro prato. No terceiro eu falei, parou? Obrigada pela informação, né? E comecei a pensar, o que está na minha cabeça? O que está me perturbando? O que eu acho que eu tô ótima. Muitas vezes, por mim, tá tudo bem. Tô ouvindo minha música, tô ótima. E daqui a pouco começa a quebrar prato. O que tá ali por trás? Como os nossos sonhos também trazem informações. E sonhos é assunto para outra conversa. Essa conversa aqui é para trazer a consciência, porque não tem certo e errado. Certo e errado são conceitos, já dizia meu falecido pai. Certo e errado são conceitos. Então, não é errado falar a cura, não é errado falar eu tô numa luta contra. Esteja consciente daquilo que você quer atrair. E sempre que você disser algo que você não quer ver manifestado na sua vida, você fala, opa, peraí, ressignifica. Vamos tentar usar uma linguagem mais positiva em relação a isso. Ou então, ficar quieta, né? Ficar em silêncio. Calada vence. Mas calada vence muito. Às vezes, quando eu estou no desafio de estar lidando com certas coisas, que eu não quero falar sobre isso, porque eu não quero ver mais isso manifestado, eu fico quietinha. Fico quieta. Às vezes declino um convite para estar socializando, porque aquilo às vezes está tão presente em mim que eu não vou... Não é que não vou conseguir, a gente consegue sempre performar, né? Mas não estou disposta, eu quero lidar com aquele... fazer essa virada de chave. O que aquela emoção está fazendo ali, como é que eu me resolvo com ela? É uma escolha pessoal, né? E é aí que o tarô também ajuda muito nesses momentos. Não sei se faz sentido para você, se fizer. Comenta aí o que você acha dessa atenção que a gente tem que ter. O resumo da ópera é: fale sobre as coisas que você quer e não fale sobre as coisas que você não quer que se manifeste mais. Um beijo no seu coração e até breve.